Fala, meu querido sexto ano, bom dia! Bom dia, meus queridos alunos! Quero dizer que estou com imensa saudade de vocês, sentindo muita falta de vocês, a companhia de vocês, a presença de vocês em sala de aula, tá? Mas infelizmente, neste momento da pandemia do coronavírus, infelizmente nós não podemos nos encontrar e ter a nossa aula de história presencialmente. Mas nós vamos continuando aqui nas nossas teleaulas gravadas, que eu coloco para vocês assistirem, continuando a nossa matéria, tá bom? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam felizes, espero que vocês tenham tido uma ótima Páscoa, não exageraram no chocolate, por favor, tá bom? E hoje eu quero dar alegria a vocês que nós vamos começar o nosso segundo bimestre. Isso aí! Nós vamos começar o nosso livro 2. Calma, calma. Eu sei que tem gente agora que tá assim, professor, mas eu não tenho livro, o que eu vou fazer? Calma, acalma o seu coração. Eu sei que vocês ainda não pegaram o livro, por isso eu baixei as páginas do capítulo 9 do livro e coloquei lá no portal para vocês verem, tá bom? Aqueles que quiserem entrar no portal do Eleva, podem entrar no portal do Eleva, que eu acho que o livro já está disponível lá para vocês, tá? Mas eu já coloquei lá na nossa área, lá no nosso portal por onde vocês estão assistindo essa aula, já coloquei lá as páginas do capítulo 9, que é o capítulo que nós vamos começar hoje, tá? Prova, não sei ainda. Se tiver alguma informação de prova, fica tranquilo que a Angélica vai falar com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula? Antes da gente começar a nossa aula do capítulo 9, para você estar assistindo essa aula agora, você já deve ter feito e enviado a revisão do primeiro bimestre, tá? Se você ainda não fez a revisão e não enviou a revisão para mim pelo portal, não é para você estar assistindo essa teleaula ainda. Para de assistir a teleaula, vai fazer a revisão e vai me enviar pelo portal somente as respostas, porque eu quero isso hoje. Hoje. Só depois que você tiver feito a revisão, enviado pelo portal, corrigido o capítulo 8, que eu mandei o gabarito lá para vocês pelo portal, aí é para você estar assistindo essa teleaula, essa aula que eu gravei do capítulo 9. É para fazer nessa ordem, senão vocês vão se enrolar, tá bom? Então eu espero que você já tenha feito a revisão, tá? Se você ainda não fez a revisão, para de assistir a teleaula, vai fazer a revisão, vai me enviar a revisão e depois você volta para continuar assistindo a nossa aula. Estamos entendidos, pessoal? Beleza? Mandei também um vídeo falando a respeito de algumas dicas que eu tô dando para vocês nesse período, que eu ainda tô vendo que alguns alunos estão um pouco enrolados. Então assistam esse vídeo que eu já publiquei aí antes de começar a assistir essa videoaula, tá? Sem mais delonga, sem mais ficar falando, vamos começar o nosso capítulo 9, que é a respeito dos fenícios, dos persas e dos hebreus. Belezinha? Alguns alunos devem estar assim agora nesse momento. Mas professor, para que eu vou estudar esses povos? O que esses povos têm a ver com a minha vida? Tudo! Várias características, culturas, hábitos, costumes que nós temos hoje na nossa sociedade, nós herdamos desses povos, dos povos do passado. Quero dizer para você, meu caro aluno, que a vida não começou com todo mundo tendo celular, andando de avião, andando de carro, tendo internet e computador. Não! Como nós estudamos no primeiro bimestre, nós vimos a partir da teoria evolucionista, que existe duas teorias, a evolucionista e a criacionista. Nós vimos a partir da teoria evolucionista que o homem ele vai passando por um processo de evolução, primeiro física, até chegar o homem moderno que nós temos hoje, que é o homem sapiens sapiens, que é o homem duplamente sabido, e o processo também do ponto de vista da tecnologia que nós temos hoje, ele foi um processo também que foi evoluindo.
Então nós vamos estudar esses povos que viveram há milhões de anos atrás, há milhares de anos atrás, melhor, e perceber que nesses povos existem algumas características que nós hoje utilizamos nos nossos dias, tá bom? O primeiro povo que nós vamos falar hoje são os fenícios. Fenícia, a região da Fenícia. Os fenícios, eles vão ser conhecidos como os grandes navegadores, tá? Esse povo, eles vão ter uma localização geográfica que vai obrigar eles a partirem para a navegação. Por quê? Eles vão ter uma faixa estreita de terra, e essa faixa estreita de terra onde eles vão habitar, de um lado você vai ter uma cadeia montanhosa, a presença de montanhas, aula do titio Telmo a respeito de relevo. Então nós vamos ter uma cadeia montanhosa, e do outro lado eles vão ter o mar Mediterrâneo. Lembrando da aula do Telmo, vocês veem que é muito difícil você praticar agricultura ou pecuária em um relevo de montanha. Então por isso que eles vão se desenvolver para a navegação. Como eu coloquei no material que eu mandei para vocês, eles vão dominar as principais rotas comerciais, vão ter comércio com os gregos, vão ter comércio com os egípcios e todos os povos que habitavam ao redor do mar Mediterrâneo, tá bom? Vamos lá. Uma política descentralizada, cidades-estados. O que são cidades-estados? Pois a partir de agora vocês vão ouvir muito esse termo em história. Cidades-estados, nós estamos falando de cidades que possuem leis e moedas próprias. Não existe uma centralização política. Cada cidade tem a sua autonomia, tá bom? É uma sociedade desigual, com uma intensa divisão social. Então nós vamos ter várias classes dentro dessa sociedade, e eles vão desenvolver a agricultura e pecuária, principalmente a criação de carneiros, mas a sua principal atividade econômica é o comércio marítimo. O mar Mediterrâneo, se vocês olharem no mapa aí, procurarem um mapa na internet, vocês vão ver que o mar Mediterrâneo, ele é o mar que está dentro da Europa. Ele banha o norte da África, o sul da Europa e a entrada da Ásia, então, do continente asiático. Então vocês vão perceber que os fenícios, eles estavam na Ásia, e eles vão ter uma questão de comércio com todos os povos que habitavam ao redor do mar Mediterrâneo. Vão ter colônias, Península Itálica, Itália e a Grécia, Península Ibérica, Portugal e Espanha, e o norte da África, que é a cidade de Cartago, que é uma das cidades mais importantes para o comércio africano, porque ela fica bem na entrada do continente. Então você vai ter muitos mercadores, nós vamos estudar isso na outra semana, que vão vir da África pelo sul, subindo até chegar a essa cidade para fazer comércio, tá bom? Eles vão ser politeístas, lembrando, politeístas, adoração a vários deuses. E na sua religião, eles vão ter o sacrifício de animais. Nessa religião dos fenícios, o sacrifício de animais era tido como uma maneira de acalmar os deuses, tá? Eles vão aperfeiçoar a escrita dos egípcios. Uma vez que eles vão entrar em contato com os egípcios, eles vão aperfeiçoar. Professor, por que eles vão aperfeiçoar a escrita dos egípcios? Simples, por causa do comércio. Eles vão ser intensos comerciantes, então eles precisam ter as coisas muito bem anotadas, eles precisam ter os cálculos muito bem feitos, então por isso que eles vão melhorar, desenvolver a escrita dos egípcios, tá bom? Vão sofrer várias invasões. Nessa época, vocês vão perceber que os povos, eles vão sofrer muitas invasões, porque os povos estão tentando conquistar, conseguir terras e fontes de água. Terra para a prática da agricultura e da pecuária, criação de animais.
Lembra? A criação de animais, a pecuária e a agricultura permitiu o homem deixar de ser nômade e passar a ter moradia fixa, tá? Então, por isso que os povos da antiguidade, eles vão viver em guerra, porque eles estão na procura de terras férteis e na procura de água doce, água para o consumo, tá bom? Vão ser conquistados pelos gregos pelos egípcios em 1800 a.C., mas eles vão conseguir resistir e vão conseguir se libertar dos egípcios. Depois eles vão ser conquistados pelos babilônicos, persas e gregos, mas eles vão conseguir resistir. Finalmente, em 64 a.C., vão ser dominados pelos romanos. Outra característica também que vocês vão ver nesses povos que nós vamos estudar antigos a partir de agora é que a maioria deles vão ser tomados pelos romanos. No terceiro bimestre, nós vamos estudar Roma. E aí eu vou mostrar para vocês como é que os romanos conseguiram se transformar no maior império do mundo. Os romanos, eles iam da atual Inglaterra hoje, atravessavam toda a Europa e uma grande parte da Ásia, chegando quase lá na outra extremidade na Ásia, tá? Então, vocês vão perceber que os romanos, na maioria dos povos que nós estudarmos daqui para frente, nós vamos ver que vai ser os romanos que vão conseguir dominar, subjugar esses povos, tá bom? Beleza? Tranquilinho? Vamos seguir agora? Então, a grande característica dos fenícios é que eles vão ser comerciantes marítimos, desenvolvimento do comércio marítimo, tá bom? Seguindo, vamos agora falar sobre os persas. Os persas, vocês já devem ter ouvido, ou não sei se alguém tem em casa, aqueles tapetes, chamado tapete persa, tapete todo trabalhado à mão, tapete caríssimo. Você hoje vai ter tapetes que vão custar na faixa de 4, 5, 10 mil reais, tá? Os persas, eles vão atuar na região do atual Irã, tá? O Irã, eles se denominam como os representantes dos persas, lá no Oriente Médio, tá? Eles vão surgir a partir da formação de dois povos. Dois povos habitavam essa região mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Se fosse no nosso calendário, mais ou menos uns 4.000 anos atrás. Era os medos, que ocupavam o norte do Irã, que são terras mais férteis, porque está perto da região da Mesopotâmia. Lembra? As primeiras cidades em torno lá da crescente fértil, o rio Tigres e Eufrates, a base da vida. Então os medos vão ficar mais ao norte. E ao sul, uma terra mais árida, mais seca, nós vamos ter os persas. O que vai acontecer, pessoal? Em 720 a.C., os persas, eles vão começar a guerrear todos os medos e todos os povos que habitavam nessa região com o intuito de tomar o seu território. Por que eles vão fazer isso, professor? Olha, os persas habitam terras pouco férteis, então o interesse deles é tomar essa região dos medos com o intuito de ter terras para agricultura e eles terem também água para o consumo, tá? E o que eles vão fazer? Eles vão unificar o império, que vai ser agora o Império Persa, através de um poder centralizado na mão do rei, um rei muito poderoso, com um exército bem desenvolvido. Pessoal, os persas, eles vão desenvolver cavalaria, o exército deles vai ter cavalaria, excelentes arqueiros, eles vão fazer excelentes armas. Quem já assistiu aquele filme 300, falando a respeito dos espartanos, vocês vão ver que o exército persa tinha também a presença de elefantes no seu exército. Então eles eram um exército muito poderoso que conseguiram conquistar a maioria dos povos ali ao redor, tá bom? Após essa unificação, o Império Persa vai ter a Era dos Imperadores. E aí eu destaquei para vocês os dois imperadores mais importantes no reino dos persas. O primeiro é Ciro da Pérsia, Ciro I. Ele vai ter como grande trabalho a conquista dos medos e outros territórios, como Mesopotâmia,
Palestina e os fenícios. Então ele consegue se expandir do Irã, do atual Irã, indo em direção à Europa. Então ele consegue a conquistas de terras férteis interessantes para a agricultura, tá bom? Depois de Ciro, nós vamos ter o rei Dário, o rei Dario I, que vai ter a maior extensão do império, e aí Dario vai ter uma convivência pacífica com esses outros povos. Como? Dario vai adotar com esses povos o pagamento de tributos. Dario dava para esses povos dominados, conquistados, a sua autonomia religiosa, a sua autonomia cultural, a sua autonomia política, mas esses povos tinham que pagar tributos ao imperador dos persas. Se não pagasse tributo, corriam risco de ter o seu território invadido e perder a sua autonomia, tá bom? Para facilitar a administração do império, Dario vai dividir em províncias, que era governada pelos sátrapas, que eram pessoas de confiança do rei. Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagina que o Brasil fosse o reino dos persas. Imaginou? O que nós temos de divisão dentro do Brasil? O Brasil é dividido em estados. Imagina que ao invés de ser dividido em estados, fosse províncias. E dentro de cada estado no Brasil, nós temos o governador. Em cada província dos persas, o que o Dario fez? Ao invés de o povo escolher, como nós escolhemos hoje os nossos governantes, ele colocou pessoas da confiança dele, tá? Qual é o intuito dele ter pessoas de confiança, pessoal? Simples. Se começasse alguma revolta, se começasse alguma rebelião, ela seria logo reprimida, porque quem estava no governo daquela região era uma pessoa de confiança do rei, tá bom? Ele desenvolve o sistema judiciário, tá? Leis, sistema de impostos, coletas de impostos, tá? E entrepostos, que eram pontos de apoio dentro do reino, com o intuito de você ter ali a presença de alimentos, a presença de uma espécie de bancos para recolher os impostos, e ele vai desenvolver um sistema de comunicação que é um sistema postal. Esse, para mim, é uma grande maneira como é que o cara conseguiu pensar para a época. Vamos lá. Eu tenho uma notícia que está vindo, vou continuar usando o Brasil como exemplo. Você tem uma notícia que está vindo lá do Amazonas para o Rio de Janeiro, mas você não tem avião. Você pode falar assim, professor, o cara pode vir a cavalo ou de carro. Vamos pensar no cavalo, que nessa época não tem carro. Professor, ele vem a cavalo, só que vocês têm que pensar o seguinte, se o cara vir a cavalo, ele vai conseguir vir direto do Amazonas para o Rio? Não, ele vai ter que vir cavalgando e parando, cavalgando e parando, cavalgando e parando. Qual foi o meio que o Dario desenvolveu? Esse sistema postal, os cavaleiros, eles iam galopando até um período, um lugar, parava, passava a correspondência para o próximo. Qual era o intuito disso? Assim, a correspondência não parava, a comunicação não parava. Ela sempre estava vindo em direção à capital, tá bom? Sociedade hierarquizada, uma hierarquia social, tá? E as pessoas pagavam impostos através de metais preciosos, alimentos e serviços. Era uma prática comum, você paga impostos através do seu serviço. Economia, comércio e artesanato, aí nós temos a presença dos tapetes persas. E a religião é o zoroastrismo, que era uma religião que nós chamamos de religião dualista. Eles acreditavam na presença do bem e do mal. Só que para o bem vencer, ele precisava que nós, humanos aqui, praticássemos boas ações. A ideia é que, através das boas ações dos seres humanos, o bem conseguiria vencer o mal, tá bom? Vamos lá, desenvolver uma escrita que ficou conhecida como escrita cuneiforme, em formas,
E o fim do Império foi quando o Dario I, ele tenta conquistar a Grécia. Lembra que eu falei com vocês que ele vem do Irã em direção à Europa? Só que ele não vai conseguir, vai ser derrotado pelos gregos nas que ficaram conhecidas como Guerras Médicas. E aí o que vai acontecer, pessoal? O seu filho, ele vai morrer de causas naturais, tá? Ele não vai morrer no conflito, não. Quando ele morre, o seu filho assume o reino, só que o seu filho não vai ter força política. E o seu filho não vai conseguir manter o império, e o império vai ser dominado pelos gregos. Quem já assistiu aquele filme 300, nós vamos ter muito essa questão aí relatando o rei Xerxes, que era o filho de Dario, lutando contra os gregos, tá bom? Vamos lá! E o último povo, para nós encerrarmos, são os hebreus, a história da Bíblia, que mesmo você não sendo cristão, evangélico ou católico, você já deve ter ouvido falar, tá? Então vamos lá. 2000 anos atrás, não, 2000 anos antes de Cristo, 4000 anos, pastores nômades e tribos lideradas por anciãos habitam essa região, tá bom? Relatos bíblicos falam a respeito de Abraão, que foi chamado por Deus para pegar esse povo e levar para a terra prometida. A caminhada deles vai ser pela Mesopotâmia até chegar à Palestina, que é uma região muito desértica. Eles vão vir mais ou menos assim do norte, lá daquela região da Mesopotâmia, da Crescente Fértil, e vão descer em direção à terra prometida, Canaã. Essa era é a chamada Era dos Patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó. No caso, Isaac vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó, mas o filho dele que vai dar prosseguimento vai ser Jacó. Jacó, segundo relatos bíblicos, vai ter uma experiência com Deus e vai ter o seu nome trocado para Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus, tá bom? Em 1700 a.C., nós vamos ter um período de seca na região, e aí Israel vai conduzir o povo ao Egito, no intuito de ter comércio com os egípcios. E aí quem já assistiu aquele filme José, fala de como ocorreu essa história, e de início a convivência entre egípcios e hebreus vai ser uma convivência pacífica, mas depois de um tempo os hebreus vão ser escravizados pelos egípcios. Nós temos 2 motivos. Um motivo é que os hebreus ajudaram os Hicsos, que era um povo que invadiu o Egito, a lutar contra os egípcios. E o segundo motivo da escravização é porque os hebreus eram monoteístas, adoravam a um só Deus. Os hebreus, pessoal, eles vão ser um dos poucos povos da antiguidade que eles vão ser monoteístas. E isso teria sido um dos motivos que fizeram com que eles fossem dominados e escravizados pelos egípcios, tá bom? 1250 a.C., Deus vai levantar Moisés, segundo relatos bíblicos, e Moisés vai ser o libertador, tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida, o Êxodo, tá bom? Êxodo é uma palavra que quer dizer saída, tá? Chegando na terra prometida, Moisés não entra, quem entra na terra prometida é Josué, e quando eles chegam lá, eles percebem que aquela região estava sendo habitada por outros povos. Então o período de Josué vai ser o período de guerras, e quando o povo vai estar expulsando os habitantes dessa terra, os invasores, na visão dos hebreus, nós vamos ter o período dos juízes, aonde homens vão exercer o poder político, religioso e militar. Os juízes, que segundo relatos bíblicos vão ser escolhidos por Deus e vão governar sobre o povo, tá bom? Passados mais ou menos 200 anos, no ano 1010 a.C., vai começar a Era dos Reis. E o primeiro rei vai ser Saul, mas Saul não vai ter muito êxodo para governar, não vai ter muita habilidade para governar, e ele vai ser morto na guerra contra os filisteus. Após Saul vai vir a figura de Davi,
Davi vai derrotar os filisteus e transformar Jerusalém como capital de Israel. E o reino de Davi vai ser muito marcado pela centralização política. Ele vai ter muitas guerras para expulsar de vez os povos que habitavam ao redor. Depois vai vir Salomão, que a sua grande marca vai ser a construção do templo, o grande templo de Salomão, em uma obra que demorou aproximadamente mais de 10 anos, entre 10 e 15 anos para ser concluída. E após a morte de Salomão, vai vir uma crise na monarquia. O seu filho, chamado Roboão, não vai conseguir administrar, manter a centralidade política. Um dos motivos vai ser a respeito do aumento de impostos que Roboão vai impor ao povo. E no seu lugar, nós vamos ter uma divisão, a chamada Era do Cisma. Vai ter o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá vai ser composto pelas 10 tribos, que vai ter como capital Samaria. E o reino de Judá vai ser composto por 2 territórios, 2 tribos, que vai ter como capital Jerusalém, tá bom? Vão sofrer vários ataques de vários povos. E Israel, o reino do norte, vai cair em 724 para os assírios. E o reino de Judá vai cair para os babilônicos em 587. Em 539 acaba-se o cativeiro e eles voltam para a terra. E é o chamado de período de reconstrução. Só que aí nós temos uma divisão no povo. Os israelitas, eles se misturam com outros povos. E eles ficam conhecidos como samaritanos. Já os judeus, eles não se misturam com outros povos. Misturar é o que, professor? Casamento. Os israelitas se casam com outros povos. Homens se casam com mulheres de outros povos. E isso promove eles agora a serem chamados de samaritanos, misturados. Enquanto os judeus, eles não se misturam com outros povos e se mantêm sendo o verdadeiro povo hebreu na visão deles, porque eles se mantêm puro, uma nação separada, escolhida por Deus, segundo os relatos da Bíblia, tá bom? Nessa era da reconstrução, o povo vai voltar para a sua terra, reerguer a cidade que estava destruída, mas novamente eles vão sofrer invasões de outros povos. Os macedônicos, a figura de Alexandre o Grande, e o Império Romano, que é a época em que Jesus vai nascer, na época em que Israel estava sendo dominada pelos romanos. Mas o povo de Israel, eles vão ter uma característica: eles vão resistir revoltas, e aí nós vamos ter o que ficou conhecido como diáspora. Diáspora é dispersão, separação. Os judeus foram espalhados pelo mundo. Israel vai deixar de existir como nação e somente em 1947, na reunião da ONU, Organização das Nações Unidas, Israel vai voltar a ter direito à sua terra, ao seu território, e o povo vai começar a regressar de volta para a sua terra, tá bom? É uma sociedade que durante o período dos patriarcas vai ser uma sociedade igualitária, onde a terra é uma terra coletiva, mas no período dos reis nós vamos ter uma divisão social. Nós vamos ter o rei, nós vamos ter os militares, nós vamos ter os escravos, tá? E os escravos nessa época eram em sua maioria prisioneiros de guerra. Você também poderia ser escravizado por causa de dívida, tá bom? Vamos lá, eu devo um dinheiro para você, não tenho como te pagar, eu me torno seu escravo até eu quitar essa dívida com você. Então eu vou quitar essa dívida com o meu trabalho, tá? Economia, durante o período dos patriarcas eles vão ser nômades e bastante a criação de ovelhas e cabras no deserto. E no período do reino já estabelecido, eles na sua terra, eles vão se dedicar à agricultura, pastoreio, ovelhas e o comércio. Comércio de vinho, comércio de azeite, tá bom? Vai ser algo muito comum entre eles. Cultura. Eles vão ter a religião, o judaísmo, vão ser monoteístas, a crença em um só Deus, tá?
Eles vão ter a festa, como a festa da Páscoa, que é uma festa hoje, um feriado que nós estamos hoje nos nossos dias, nós herdamos dos judeus, e a festa de Pentecostes, que era chamada festa da colheita, quando o povo se reunia para agradecer a Deus pela boa colheita que eles tiveram, tá? Assim como os babilônicos que nós estudamos no bimestre passado, eles vão ter um código de lei chamado a Lei Mosaica, a Lei de Moisés, os 10 mandamentos, para quem já assistiu o filme, já assistiu a novela da Record, então nós vamos ter o código mosaico, tá bom? Eu sei que a aula hoje foi um pouquinho longa, vocês tiveram muitas informações, mas se tiver alguma dúvida, só me mandar lá no portal que eu estou lá esperando por vocês, tá bom? Agora que vocês acabaram de assistir esse vídeo, vocês vão ter como atividade de casa o capítulo 9 da apostila. Aí deve ter muita gente, professor, mas eu não tenho apostila, eu não tenho, professor. Calma, calma. Eu mandei o capítulo 9 lá para vocês. Quem ainda não viu, eu mandei lá e mandei os exercícios. Então façam os exercícios, esses exercícios é para casa, eu vou corrigir só na semana que vem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, não esqueçam de lavar as mãos, tá bom? E até a próxima! Tchau, Brasil!